Fala galera, aqui Guilherme Naga e eu só digo uma coisa, cara, ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Bora galera, vamos pra cima, mais um podcast especial e hoje eu quero discutir um tema, cara, para as agências que estão crescendo e obviamente estão contratando, estão formando time de venda. Quanto eu devo pagar, como remunerar um vendedor em uma agência de marketing digital? Remunerar um vendedor em qualquer área sempre é um desafio, né? Para você manter esse talento com segurança, mas da mesma forma desafiar ele para ganhar mais, para trazer crescimento para a empresa e para sua própria carreira. Então a gente vai falar do que a gente faz na prática aqui na Blueberry, principalmente do que eu ensino também para os meus alunos, dezenas, centenas de alunos que a gente tem espalhado pelo Brasil e pelo mundo, que tem agência que estão contratando time de venda porque aprenderam um processo comercial. E agora, só que é uma parada. Tem algumas pessoas que ainda não são alunos da mentoria, mas querem aprender a metodologia para fechar contratos de marketing e tal. Então eu quero dar um recado para você, cara. A gente está agora, nesse momento, com a imersão Agência 6D. Então, se você está vendo o podcast, aí dentro de um período, de um ciclo que a imersão está aberta, como agora, cara, você precisa se inscrever para participar dessas 3 aulas ao vivo e online, que eu ensino toda a metodologia que eu aplico aqui na agência, cara, para fechar contratos todos os dias. A prospecção, o roteiro consultivo, como matar as principais objeções. Então você pode se inscrever em algum lugar que você tá, se você está vendo aqui, não sei qual a plataforma você está assistindo, se inscreve, coloca o seu melhor e-mail, entra no grupo do WhatsApp. E além disso, me segue também lá no @nagel.guilherme, sempre que surgir qualquer dúvida sobre venda, sobre negociação na sua agência, você pode me mandar lá quando abrir uma caixinha de pergunta, obviamente até mandar um direct se você quiser também, beleza? Se inscreve no canal também no YouTube, eu tenho certeza que tem ouro ali para você aproveitar e aplicar na sua operação de agência. Comigo está aqui meu parceiro Léo. Como é que tá, Léo? Tudo na bênção? 100%, tudo na paz, irmão, Senhor? tudo na paz. Na paz? Na paz de já. A música do Apocalipse 16, você lembra não? Tô na paz. Isso não é da tua época, não era nem nascido nessa época. Aí tu me pegou. Tudo na paz do Senhor, cara. Esse tema é o tema, acho que daria para um MBA, né? Nossa. Uma cadeira de faculdade, assim. Meu pai pode discutir remuneração de vendedor em uma agência de marketing digital, né, mano? Das perguntas, cara, que eu acompanho que fazem pra ti, até nas caixinhas ali, direct, volta e meia, que eu vejo você debatendo, cara, eu vejo a galera muito trazendo essas informações, até mesmo no grupo ali, né, no grupo privado, de quem já tá dentro da mentoria. A galera tem, de maneira recorrente, essas dúvidas, mas é algo que você tá sempre, né, disponível para poder explicar e que vai deixar aqui gravado, né, ao vivo, para que todo mundo possa estar matando essas questões aí. É bem importante, cara, porque quando a gente fala assim, remuneração de vendedor, né? Às vezes a parada vendedor tem até um nome que parece meio pejorativo, assim, um cara vendedor, por exemplo, né? Eu acho que a gente, se fosse tornar essa discussão mais ampla, não é o meu objetivo, mas se fosse tornar, a gente poderia discutir, que sabe até para um próximo podcast, né? A remuneração como um todo em uma agência de marketing, porque eu posso até abrir meu coração para vocês, né? É um desafio reter pessoas boas. Eu falo que quando a sua agência começa a crescer, cara, você tem 2 desafios, né? Manter ela no trilho do crescimento e propor paralelamente uma carreira saudável para os talentos, para eles permanecerem com você. E o vendedor, cara, sem dúvida alguma, é um dos principais, se não o principal, né? Tá ali no pódio dos principais talentos que você precisa manter por perto se você quer crescer, cara. Então, acho que isso vale super a pena essa discussão. Quero de bate-pronto dizer aqui que não tem a pretensão de ter a resposta, né, absoluta e nem de ser o dono da verdade. Eu acho que você, né, tem uma parada que é senhor, né, sobre qualquer modelo de remuneração, que é quanto você pode pagar, né, e se a pessoa está disposta a começar por aquilo que você pode pagar, tudo bem. Agora, nem sempre fazer uma economia aqui, por mais que você aparentemente vai estar ganhando, é saudável, né, porque às vezes a pessoa ela precisa daquilo no curto prazo. Excelente. Só que ela pega aquilo que você tem e fica no mercado procurando alguma coisinha melhor. Então, se você conseguir propor carreira, uma forma sólida de fazer a pessoa ter segurança para, obviamente, se manter, mas principalmente ter condição de ter uma remuneração maior para alcançar, né, os sonhos, os objetivos que o dinheiro pode comprar, cara, isso vai ser muito importante para o crescimento da agência, né? Então, só para a gente fazer uma introdução aí sobre o tema, né? Show. E, cara, até de bate-pronto eu já queria ouvir de você. Mito ou verdade? Vendedor bom custa caro mesmo? Não custa caro. Acho que o vendedor bom, ele é o profissional mais barato dentro de uma empresa. Se ele é um vendedor bom,
ele vai se pagar e vai custar caro. O que custa caro para mim é um vendedor ruim, né? Independente do preço que ele cobra. Porque, cara, às vezes aquela quantia, por mais que ela é pequena, você tá olhando o salário que você paga pra pessoa, você não tá olhando o custo de formação dessa pessoa. E você vai gastar muito mais energia para formar um cara ruim do que para formar um cara bom, por exemplo, né? Você vai entregar o mesmo, né, cara, de formação, de tempo, pra formar essa pessoa. O bom, ele absorve aquilo como se fosse uma esponja, né? E entrega. E o ruim, ele suga. Eu não sei para onde que vai tudo aquilo que ele sugou de você. Então, com certeza, um vendedor bom não custa caro. Agora, é lógico que, se for me perguntar a nível de salário, né? Até em comparação com outras pessoas dentro de uma agência, de uma empresa em geral, sim, um bom vendedor, ele precisa ser remunerado. Então, se eu fosse responder assim, olha, um bom vendedor tem um salário alto, uma remuneração alta, sim, ou alto de acordo com o mercado, né? Sim, ele tem uma remuneração alta, porque ele é um profissional que basicamente todas as empresas precisam, né? Se você for olhar as profissões para o futuro, cara, muda tudo. Ah, isso aqui vai acabar, ou isso aqui já não vai existir mais, ou não sei o cara, mas o vendedor, ele tá sempre ali. Né? Sempre cada vez mais latente aquela necessidade. A galera teme a inteligência artificial, mas, cara, a inteligência artificial não consegue fazer uma consultoria, dar direcionamento, vender diretamente. Ela é um baita de um acessório, uma baita ferramenta. Ajuda, né? Mas não tem como substituir um vendedor aqui. Pelo menos não por enquanto, né? Não por enquanto. Tudo que a gente... Eu diria que em venda transacional, talvez sim, tem essa substituição. Já teve, né? Loja virtual tá aí para mostrar isso. Mas quanto mais complexo, mais a necessidade. E pode reparar, cara, quanto mais a tecnologia avança, mais escasso fica o bicho vendedor, né, cara? Fica mais escasso, cara. É para ser o contrário. As pessoas falam, né? Ah, vai acabar. Não, o vendedor, sei lá, tirador de pedido, o cara que fica numa loja aí, né? Um cara que fica, por exemplo, numa loja de varejo, né? De departamento. Nem tem mais vendedor nessas lojas, né? Tem alguém que anda com uma camisetinha lá para um lado e pro outro, limpando o negócio. Posso ajudar. Mas vendedor vai ter em setores específicos ali e tal, mais complexos, né? Então eu não creio que custa caro. Eu acho que um bom vendedor, ele é o maior investimento que você pode fazer na sua agência, é trazer ou formar um bom vendedor. Agora sim, o mercado valoriza essa pessoa. Perfeito? Então, é improvável que você vai conseguir, digamos, com R$1.000, com salário mínimo, trazer um cara para vir trabalhar para você, né? Ou até com uma remuneração 2, 3 vezes maior do que essa, não consegue trazer alguma pessoa boa para trabalhar com você. Perfeito? Agora, se você tem, aí eu vou bater nessa tecla, eu gosto muito de bater nessa tecla, né? Se você tem, cara, a oportunidade de propor algo a mais, né, além da parte financeira, certamente você consegue atrair boas pessoas. Mas sim, eu diria que um vendedor bom, ele não custa caro, né? Ele é um ótimo investimento que custa caro, na minha visão, um vendedor ruim. Caramba, cara. E até você quebrou o padrão com a resposta, né? Porque eu tava esperando que você vai dizer, não, cara, custa caro, mas porque a gente pensa que tem aquela mentalidade de curto prazo, né? Pô, vou ter que pagar pro cara um salário alto já até o cara entregar. Mas foi excelente. E aí você comentou, Gui, um ponto importante que você falou, ó, que existem fatores importantes além da questão financeira. Você consegue listar ou pelo menos explanar um pouco mais sobre quais são esses fatores? Veja bem, o dinheiro, cara, eu acho que assim, eu nunca encontrei nada mais importante para um vendedor, principalmente alguém que já tem uma carreira assim estabelecida, né? Não uma pessoa tão júnior do que a grana. Então, cara, a grana quer motivar o vendedor? Dinheiro, né? Mas não é o dinheiro pelo dinheiro, né? Porque uma vez eu lembro que um rapaz trabalhava com a gente, até trabalha até hoje, né? Vou dar o nome aqui, mas ele, que talvez eu não goste do exemplo. Mas ele falou, ó, preciso aumentar o salário e tal. Daí a gente, naquela situação sempre, né? Tentando achar um caminho que pudesse honrar a pessoa, mas também que ficasse dentro do nosso orçamento. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? E, cara, é porque assim, eu tive uma proposta disso, desse lugar e tal, vamos tentar equiparar. Daí ele falou assim, ó, Gui, não é só pelo dinheiro, porque se eu fosse pra... Ele falou bem assim, se fosse para ganhar isso, né? Só por isso, faz anos atrás, cara, eu pego um caminhão, vou fazer frete que eu ganho isso. O cara falou tipo assim, né? Eu falei, é verdade. Então não pode ser o dinheiro. Acho que algo que atrai um vendedor, cara, é a possibilidade de crescimento e de ganhar mais dinheiro no futuro. Eu acho que um vendedor, qualquer pessoa dentro da empresa, mas principalmente o vendedor, você retém ele, cara, não é só pelo momento, mas é pela perspectiva de crescimento. Estamos indo para lá. Então, tem uma terra prometida lá. Nós vamos passar pelo deserto aqui,
vamos passar trabalho, o negócio vai ser feio. Nós tínhamos algumas coisas boas aí no Egito, né? Só que agora lá tem alguma coisa maior e quem chega lá vai desfrutar daquilo que é maior. E os primeiros que chegarem, por exemplo, eles vão ganhar ainda mais. Então, tem a mais além do curto prazo. Então, quando você tem, cara, um mínimo, cara, um ambiente de reconhecimento, um ambiente que desafia aquela pessoa profissionalmente, crescer, desafia aquela pessoa profissionalmente, ser melhor, se desenvolver em inúmeras áreas. Quando você tem, cara, uma agência que de fato é relevante, que ajuda clientes, que gera transformação na vida das empresas e principalmente quando você tem um projeto de crescimento e você claramente expõe para o vendedor, cara, você faz parte disso, precisa acontecer isso ou aquilo, mas você faz parte, você é uma engrenagem fundamental. O dinheiro ele vai continuar sendo a mais importante, mas esses outros fatores vão fazer com que a pessoa possa relevar. Eu acho que você tem um exemplo, né, Léo? Posso falar de ti aí, mas é questão assim que eu lembro, há pouco tempo atrás, tu teve uma proposta de uma empresa de fora, em dólar. Eu falei, pô, cara, isso aqui é tipo... Vai jogar na China lá, né? Lá na Arábia, lá com o Cristiano Ronaldo, com o Qatar, sei lá onde que ele foi lá, né? Então, né, tipo, mas você considera, cara, peraí, tem esse outro lado acontecendo tudo aqui, também tem a remuneração, mas... Então, né, eu vejo que tem muito disso, né, cara? Então, eu acho que além da parte financeira, que precisa ter, não é só o dinheiro, né, cara? Porque eu vejo que, primeiro que aquilo que a gente ganha, olha para o que você ganhava há 3 anos atrás, ou qualquer um que ganhava 5 anos atrás, se ele perguntar 5 anos atrás, o que você ganha hoje, nossa, eu tá super feliz. Mas não é, cara. A sua ambição, ela cresce na proporção daquilo que você recebe, né? As contas em todos os níveis crescem, a qualidade de vida cresce. Então, se for simplesmente aquela entrega sem uma perspectiva de crescimento em todas as áreas, você vai ficar refém de alguém que vai chegar e pôr mais 100, 200, 500 reais na mesa e pode levar. Então, por isso que esse contexto de crescimento, ele é muito importante para você reter um bom vendedor dentro de uma agência. Caramba, e foi um ponto que eu lembro, né, até da conversa que a gente teve naquela época, que eu avaliei, cara, muito firmemente, porque foi justamente isso que eu pensei. Eu falei, cara... Claro, não foi só isso, né? Mas, pô, eu criticava tantos jogadores que saíam daqui do futebol brasileiro. Pô, o cara vai lá pra jogar na Coreia. Sai do Grêmio. Sai do meu Grêmio pra jogar na Índia, porque os caras vão pagar mais. E aí eu lembro, cara, que, claro, era um salário, né, até algo que é irreal. Que a Blue não poderia pagar. Que é até irreal pro cenário brasileiro, muitas vezes, quando a gente fala sobre agências. E que, cara, eu pensei assim, tá, mas eu tô indo por propósito mesmo, porque eu tenho, né, eu vejo o crescimento para onde eu tô indo ou eu tô indo só pela grana? E aí foi um ponto que, né, eu conversei, dialoguei bastante com o Gui e aí, né, acabei decidindo ficar porque, cara, dinheiro é bom, né, a gente sabe que é o que motiva o vendedor, mas nunca pode ser só sobre o dinheiro, né, porque senão a gente vai ter, como você falou, um mercenário ao invés de ter um cara... E olha o ponto, cara, a empresa, se ela só tem a te oferecer aquilo, cara... Exato. Pensa bem, né? Quando qualquer um outro entrar lá e pôr mais dinheiro, você se torna descartável. Eu penso assim também. Perfeito. Cara. Se torna descartável, cara. Eu lembro que uma vez teve um profissional da nossa agência que ele foi... tinha um cliente, sabe? Isso acontece, infelizmente acontece, né? Tentou contratar. Mas enfim, é o que a gente não compactua, não é do nó do jogo, mas tentou contratar o profissional. Aí tem uns termos que não pode ter esse tipo de assédio, mas enfim, as pessoas falam. E aí a pessoa vê, não era nada de muito diferente do que recebia na agência, né? E a pessoa falou, talvez eu vá e tal. E é uma pessoa que a gente tinha uma certa estima, essa empresa, né? E aí, cara, eu falei, olha, tudo bem, você pode ir, enfim, caso você queira, eu faço sempre aquele coach de carreira, eu acho que a gente tem que olhar na carreira da pessoa. Mas eu falei assim, olha bem para onde você tá indo. Olha bem quem tá fazendo essa proposta para você, né? Olha o perfil dessa pessoa. Ela nos conhece, ela nos tem como parceiro, nós ajudamos a empresa dessa pessoa também nos paga, obviamente. E ela, assumidamente, como ela comentou com a gente, sei que eu tô fazendo uma coisa errada, mas eu preciso desse profissional. Então ela tá quebrando uma linha de relacionamento para trazer você para cá. E você mesmo sabe que tem outras pessoas lá fazendo a mesma função que você se propõe lá fazer. E você só está indo daqui para lá porque aquelas pessoas talvez se tornaram descartáveis, né? Exato. E estão tendo que buscar aqui. Então, olha com quem que você está se relacionando. Não quer dizer que está errado, você precisa só entender com quem você está se relacionando. Que é provável que se você chegue lá não entregue na proporção que essa pessoa espera, ela talvez o que essa empresa espera, você vai ser... A movimentação de trazer um próximo vai ser muito semelhante ao que foi feito com você, cara. Você pode ser sacado fora. E aí eu falei, olha, aqui na Blue isso não é um valor nosso. A gente valoriza o tempo também.
né? Então, às vezes eu olho, pô, tem supervisores, diretores, e graças a Deus eles construíram isso, né? De ter uma boa remuneração. Poderia trazer um outro ganhando menos? Poderia, mas, cara, eu estaria ferindo um valor que pra gente é que é importante, porque aquela pessoa, ela pagou o preço para estar ali, né? Ela passou um bom período, às vezes, se desenvolvendo, estudando, e agora que ela tá acreditou também no processo. Então, isso é o que eu digo que é o a mais que você precisa ter, além da parte da grana, cara. A pessoa precisa acreditar, cara, que tem uma terra que é fértil e que que eu vou estar lá, né? Show. Tipo assim, olha, esse cenário pode ser difícil, pode ser desafiador, mas, cara, tem uma liderança que vai estar com você na linha de frente, construindo algo bom e você vai desfrutar comigo. E se der tudo errado, eu vou ser eu vou ser o primeiro a me prejudicar também, né? Caramba. Eu gosto, tem um filme do Bruce Willis, que inclusive tá doente aí, né? A gente viu, pelo menos são as matérias, tá meio doente. Que eu não lembro qual que é um filme, um clássico de guerra, né? Que ele faz um discurso pros soldados ali e tal, né? E a galera tudo com medo, acho que era pro Vietnã, sei lá pra onde. Do Bruce Willis, eu só lembro do Duro de Matar, praticamente. Não é. Ele faz um discurso tipo assim, mano. Ele vai lá e diz o seguinte pros liderados, né? Olha, eu não sei o que tem lá do outro lado, né? Eu sei que muitos de vocês não vão voltar, que o ambiente lá é hostil, que tem morrendo muita gente, que os caras lá são os animais, que não sei o que eles são bem armados. Mas uma coisa eu garanto pra vocês, eu vou ser o primeiro a pisar no campo de batalha e o último a sair. Caramba. A segurança que eu dou pra vocês. Eu vou estar lá, entende? Nem que seja com trazer você nas costas, mas vou te trazer embora. Então, acho que quando você tem também isso, nós vamos avançar, essa empresa vai crescer, você vai desfrutar, né? Nós vamos estar na linha de frente juntos, cara, celebrando, dividindo tudo que a gente está conquistando de certa forma, você consegue atrair essas pessoas. Você cria uma cultura, né? Que a pessoa se sente parte daquilo, e o salário, embora, na minha visão, continue sendo a parte mais importante. Show. Ele não é o único fator que vai motivar aquele vendedor, digamos, para permanecer na sua agência, né? Excelente, cara. E até falando, né, um pouco antes de entrar na parte de salário mesmo, números aqui, uma dúvida que eu vejo que é muito comum entre donos de agência é entre CLT ou PJ. Você recebe bastante esses questionamentos também? Como é que você lida com isso na prática? Na Blue, a gente contrata, todos os funcionários que são contratados são pessoas, são CLT, né? Todos os profissionais são contratados, são CLT. Então, assim, porque a parada que as pessoas perguntam, é CLT ou PJ? Cara, um regime, a discussão primeiro você tem que ter, cara, se é legal a contratação de pessoa jurídica no que você quer fazer, né? Porque hoje eu vejo um monte de gente que contrata, cara, pessoa jurídica adoidada, mas os caras não estão entendendo o que está acontecendo ali, né? Quando você tem um nível de subordinação, cumprimento de horário, uma série de coisas, isso implica, talvez, em um problema trabalhista. Se a pessoa contrata um PJ, não tem um contrato, não tem nada, né, cara? A gente procura, às vezes, pagar até o preço, né? Até algo mais custoso para a empresa, mas caminhar dentro do correto. Então, a gente prefere contratar CLT. Só que eu sei que não é todo mundo que pode. É a vida real, né, cara? Né? Tu quer o quê? A teoria ou a vida real? A vida real, ela é dura, cara, né? Então, a vida real, a pessoa não tem pouco. E aí, ela opta por fazer a contratação de uma pessoa jurídica. A minha orientação, cara, para o longo prazo, se você pretende ter esse profissional exclusivamente com você, contrate CLT, né? Agora, se você vai contratar uma pessoa que ela não vai ter um nível de subordinação, ela vai prestar mesmo um serviço, às vezes home office, né? Ela vai ganhar por conta, trabalhos esporádicos. Fazer uma contratação de pessoa jurídica, no meu modo de ver, é a forma mais segura, né? Porque você não vai ter, além você vai ter não vai ter aqueles encargos, né? Trabalhistas. Agora, eu acredito o seguinte, cara, você tem que sempre pensar no médio para longo prazo. Médio para longo prazo. Então, tá montando uma estrutura, tem um time interno, procura caminhar dentro do regime que é uma adequação legal, né? Que é o regime de CLT. Agora, tem possibilidade, a pessoa não está dentro do escritório, ela tem uma liberdade também, literalmente, ele é um prestador de serviço, aí você trabalha como pessoa jurídica. No nosso formato da Blueberry, né, a gente trabalha contratando o CLT. Pô, perfeito, Gui, perfeito. E, cara, já entrando agora na parte de remuneração mesmo, né? Falar de números mais específicos agora. Um outro questionamento, cara, que eu vejo muito comum também, e isso a gente fala que são questionamentos comuns porque a gente vê, né, as pessoas perguntando na prática quase que todo santo dia sobre esses fatores. É a questão de comissionamento mesmo para meus vendedores. E eu vejo que tem
acontecido em algumas agências, até mesmo agências que estão começando, para incentivar, de pagar, por exemplo, 100% da primeira taxa como comissionamento para aquele vendedor. Você considera que isso é uma estratégia saudável, por exemplo? É claro, vai depender de negócio para negócio, mas como que você... Qual dica que você poderia... Eu acho que de bate-pronto, não. Por quê? Porque quando você comissiona, principalmente quando você está começando, um 100% de uma primeira parcela, por exemplo, você está dizendo para o vendedor o seguinte, cara, 100% do que for pago só na primeira parcela é teu. E se você não estiver muito bem alinhado, cara, você tem uma propensão aí a ter alguém que vai focar nessa primeira parcela, literalmente, que se dane o resto. Né? Não foca no LTV, né? Não foca na recorrência. E o jogo de uma empresa grande, de uma agência que cresce, não é o quanto você consegue vender, é o quanto você consegue reter aquilo que você conseguiu vender, né? Só que assim, no começo, quando a gente tem uma agência pequena, Léo, no primeiro mês você tem lucro já. O cara te paga um mês, você já tem lucro, porque é você, um sócio, uma esposa, um amigo. Você investiu pouco, às vezes, não colocou? Investiu pouco, tal. Então, o cara te pagou R$1.500. Pô, cara, já é no meu bolso. Agora, quando a operação começa a ficar maior, que você tem uma estrutura, às vezes você vai demorar 3, 4 meses para empatar aquele primeiro cliente. Então, você tem que ter um olho muito mais na recorrência. Só que qual que é o cálculo que eu recomendo que você faça, assim, né? No começo, para quem contrata, a remuneração variável é muito mais segura. Então, eu posso, obviamente, a pessoa que for contratar, tentar sempre fazer o 100% variável. Sempre no começo. Ok. Vou contratar um vendedor, buscar o 100% variável. Só que aí eu vou dar a letra. É improvável que alguém se adeque ao 100% variável ou queira, uma pessoa boa, trabalhar no 100% variável. Porque ninguém quer trabalhar com a cenoura atrás ali o dia inteiro, né, cara? Pô, se não vir, eu tô ralado. Ninguém quer trabalhar com isso aí, né, cara? Então, assim, aí o que eu vejo que seria um meio termo? Você até pode ter um variável, né? Uma parte maior, ou que até uma totalidade, mas é legal você conversar com esse vendedor. O que é o mínimo que essa pessoa precisa para pagar as contas? Para se defender, né? Como eu falo, uma remuneração mínima que você pode ter uma garantia. Ah, minha taxa aqui é R$1.500. Então eu quero pagar bem, por exemplo, pagar 50% da primeira taxa. E a minha meta é que esse cara feche 3, 4 contratos por mês. Beleza? Só que você tem que entender, cara, se ele não fechar nenhum, ele vai ganhar 0. Né? E ele tem conta, tem aluguel, tem isso, tem aquilo, tem família. Como é que faz? Então, você tem que pensar que ele trabalhou durante aquele período. Então, a minha orientação é que você tenha uma remuneração mínima. Se porventura essa pessoa não alcançar, e você vai ter que pagar o preço, se você tem empresa disso, né? Uma remuneração de segurança. Eu lembro quantas pessoas, cara, que eu lembro assim que vem trabalhar na agência, Léo, eles falam assim, não, eu trabalho de graça. Eu lembro que uma vez, cara, veio um cara na agência, histórias que eu nunca contei, tá? Isso faz uns 7 anos, eu acho. O cara pegou na agência, na Blue, nossa sede própria, na época era só a parte, não era a parte de baixo e só na primeira reforma em cima. A gente deveria estar na agência assim, umas 10 pessoas, né? Eu ficava ali embaixo, na garagem ali e tal. E chegou um cara, mano, o cara veio todo molhado. Bateu na porta, abriu a porta, eu posso entrar? Tô tudo molhado, cara, um gurizão. Ou posso conversar, tal. Tava meio molhado, falei, vou pegar uma toalha pra ti ali, cara. Sentou ali no sofá. Dele assim, eu vim ali de um bairro aqui perto, quem é de Criciúma, poucas pessoas são que nos acompanham, mas do Santo Antônio, sabe Santo Antônio? Sei. Que é o quê? Daqui dá vamos dizer que daqui da onde a gente dá tá... uns 4, 5 km? Uns 5 quilômetros e tal, mais ou menos, né? E morro, todas essas coisas. A pessoa vem na chuva, a pé, tipo assim, à tarde, falou, cara, o meu sonho é trabalhar aqui. O meu sonho é trabalhar. Eu também, na época, não sabia muito, não tinha 100% de autonomia para contratar, né, cara? E eu falei assim, cara, faz agora, mas eu acho que tem que se cadastrar aí no site. Ele, cara, eu precisava falar com alguém, só que não tinha mais ninguém para conversar ali. Eu assim, mano, eu vou pegar o teu telefone, né? Na época eu falei com um dos sócios também, que também é sócio, que é o Ramon. E o cara achou, não, cara, eu trabalho. Mas o que você faz? Não, cara, eu trabalho do que vocês quiserem aqui. Pode botar eu limpar esse chão. E outra, eu não quero nada, eu quero aprender. Eu quero trabalhar de graça. De graça. O cara falou assim, cara. Eu lembro que eu peguei e liguei pro Ramon e falou, veio um cara assim, contrata o cara. Só falei isso. Não sei por que não contrataram. Eu acho que não dependia também dele, né? Se você esperava um final feliz, galera, não foi hoje. Não contrataram. Mas pra mim, cara, essa atitude, ela é muito nobre. Não é que iria contratar de graça o cara, né? Mas enfim, é porque, hoje em dia não vê mais isso, né? E nem acho que é o certo também as pessoas estarem se humilhando para trabalhar de graça. Por quê? Completando meu raciocínio.
Porque se a pessoa vai trabalhar de graça, cara, se ela não tem o comer, não tem onde tá, né? Como é que funciona? Uma vez teve um colaborador nosso, já não faz mais parte da equipe há um tempo, ele veio me pedir um aumento. Só que ele tava indo mal pra caramba, cara. Ele tava indo péssimo, assim. Tava um péssimo trabalho, era um péssimo... Não péssimo, era um mau profissional. A pessoa era uma pessoa boa, né? Não conseguia entregar ali muito. E aí eu falei, meu Joãozinho, mas olha aqui, cara, tu tá indo mal, tal. Ele, pois é, cara, que eu tô com uma dificuldade financeira, né? Eu pagava aluguel e papapá, não sei de onde. Eu disse, não, cara, deixa eu te ajudar, vamos organizar as contas então primeiro aí, vamos lá, eu costumo ser organizado com o meu dinheiro, né? Aí conversa vai, conversa vem, eu falei, cara, vamos anotar os teus gastos, tu costuma anotar os teus gastos? Ele disse, não, eu costumo anotar os meus gastos. Deu assim, tá, mano, então vamos anotar aqui pra eu ver onde é que tá indo o dinheiro. Daí ele pegou, tirou do bolso um papel, tudo anotadinho já, cara. Caramba. Já tava tudo as contas. Ali, ó, metade, eu lembro certinho, parcela de um guarda-roupa, não sei o que o cara que morava de aluguel, pegou e mostrou assim. E aí ele pegou e encheu o olho de lágrima, cara. Ele mostrou pra mim e falou assim, tá aí, ó, eu não consigo, o que eu ganho não mantém o que eu... E ele falou bem assim, ó, hoje eu não tenho nem o que comer. Falou bem assim, e o cara tava trabalhando ali, cara, já fazia um tempão com a gente, tipo assim, ano não, são 6 meses trabalhando com a gente. Aí, cara, eu falei, não, cara, agora mudou o jogo. Nós vamos... não, mas eu não quero por pena. Eu falei, não é pena. Não é pena. É que se eu não... Eu falei, não, então nós vamos organizar aqui, vamos fazer uma remuneração a mais. Não, mas tu tá com pena. Eu falei, não tô com pena. Eu tô olhando estrategicamente. Como um colaborador meu que não tem dinheiro pra comer vai entregar alguma coisa. Exato. Não, eu lembro que ainda ele foi lá na minha casa e tal, naquele dia, enfim. Enfim. E aí deu um desenrolar ali da situação. Mas qual que é a visão? Vai trazer uma pessoa para uma comissão na sua agência. O cara se propõe, só que ele não tem uma remuneração mínima, cara. Ele não vai entregar, cara. Ele não vai entregar. Ele não vai dar o gás, entendeu? Isso é vida real, né? Cara, isso é vida real. Mas eu vou aproveitar. Cara, é vida real, entendeu? Então, é vida real. Agora, a minha orientação de composição, nós podemos falar, se tu quiser, no decorrer do nosso bate-papo, é que tem um equilíbrio. Show. A remuneração base, que é imutável, que não vai mudar, não é? Ou melhor, que ela independente da entrega, ela tá ali. Show. Uma comissão, né? Que vai estar atrelada, e podemos falar de percentual, se você quiser também, não sei se agora ou depois, enfim, né? Uma comissão em base na entrega de vendas da pessoa e um bônus que vai premiar entregas extras, né? Ou do time ou daquela pessoa. Importante. Para mim, essa é a composição mais saudável dentro de um time de venda em uma agência. Mas até antes mesmo de falar sobre a composição, Gui, você trouxe uma informação, algumas vírgulas anteriormente, de que, né, sobre a importância de entender sobre a remuneração recorrente ou até mesmo a remuneração ali de 100% da primeira taxa. Eu vejo que é um movimento muito natural do mercado, por exemplo, de SaaS, que costuma pagar uma remuneração recorrente, né, em alguns momentos para os seus vendedores. Isso você vê acontecendo e funcionando também na prática quando a gente fala sobre agências de tráfego? Não vejo funcionando, cara. Por que eu não vejo funcionando? Porque isso cria um baita de um problema na minha visão. Qual que é o problema que eu vejo geral sobre a remuneração recorrente? Curto prazo, a pessoa ganha pouco. Então a pessoa, que não tem como você vou botar um sócio ali contigo, né? Não tem. A pessoa ganha pouco no começo. O cara faz uma venda, vai R$20 por mês. No longo prazo, aquilo vai se sustentar, né? O cara vai ganhar. Só que quando chega no longo prazo, nos poucos casos, cara, às vezes a pessoa se acomoda. Entendeu? Chegou numa situação ali. É um problema no começo e um problema no fim. E aí, se você for desligar, porque agora que eu tô ganhando, vai me mandar embora. Então, cara, é um problema dos dois lados, na minha visão. Eu acho sim que pode ter, por exemplo, algum tipo de programa de né? Hoje tá muito, como diz no interior, né? Tá em voga aí, né? Tá em voga, nossa. Voga não. Tá em alta, né, cara, aí, né? Então, o cara falou assim, não, isso aqui não voga, né? Não conta. Hoje tá bem alto esse programa Partnership, essas coisas assim, né? Uma parada mais sofisticada, acho que para a empresa maior. Só que não creio que se sustente muito. E também, cara, quando você tem isso, tem um lado bom que o vendedor luta muito para manter o cliente. Mas, cara, qualquer cancelamento também o pau vai pegar dentro da agência, se a responsabilidade não é dele, né, cara? Perfeito. Então, a minha orientação é a seguinte. Beleza, vamos dividir uma comissão ao longo do contrato? Você quer pagar uma recorrência? Minha orientação, tá? Eu pagaria, por exemplo, sei lá, vamos botar assim 1% do que foi... Não tô botando 1%, mas sei lá, do que ele vender, ou 5% do que ele vender,
e eu vou pagar para... Ele ficaria de comissão recorrente. Sei lá, acho que 5% é muito, mas sei lá. Que seja, 5% do que o cara vendeu, eu vou pagar de comissão recorrente para ele. Tá bom. Então, quanto tempo o cliente fica em média? Meu cliente fica em média 1 ano. Então, cara, 60%. 5 vezes, né? 12 vezes é 60% da primeira taxa. Então, adianta já 60% da primeira taxa no primeiro mês e faz um bom contrato. Faz um movimento contrário. Tu anima o cara, a pessoa já põe o dinheiro no bolso, né? E aí, obviamente, essa pessoa tendo uma remuneração fixa, se você tem um bom contrato para poder garantir que isso vai continuar, né? E aí você dá uma ajuda para essa pessoa também incentivar e poder se manter motivada, né? Então, eu não gosto muito do modelo recorrente. Eu acho que o modelo recorrente, cara, ele funciona muito para gestores, para supervisores, gerentes, quem já está numa posição... Então, e eu gosto muito da remuneração com essa linha de profissionais de gestão do símbolo do lucro da empresa. Então, ter uma remuneração acima do lucro, para que todo mundo tenha uma visão, né? Porque às vezes, tá faturando, beleza, mas vai comprar um microfone, quanto que custa esse microfone? Vai comprar aqui, tem quantas câmeras aqui? Quantas câmeras tem? 1, 2... Não fala o valor. 3, 4... Tu falou 4, mas estou contando 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, mas tem 5 câmeras, né? Então, só que o equipamento, cara, isso aqui é o vendedor que tá pagando. Entendeu? É o vendedor vendendo lá. Ou melhor, sai do custo da empresa. Exato. Isso aqui, né? Então, é um custo que as pessoas não percebem. Então, cara, é muito, né? A operação, ela vai também... Eu gosto que os gestores tenham essa visão. Então... Pô, e acho que pra gente matar, cara, as 3 principais correntes que a gente vê acontecendo no mercado, eu lembro que foi você que me apresentou uma vez, que você falou que estava via cada vez mais no mercado um movimento em que ou ele não pagava comissão, ou ele pagava um salário maior, mas com uma comissão bem pequenininha mesmo, né, sobre uma primeira venda, enfim, exato. Como é que você vê isso acontecendo também no dia a dia? Tem uma empresa bem grande do digital, de marketing digital, uma franquia. As pessoas que acompanham já vão saber do que eu tô falando, não vou dar um nome assim, né? Que eu sei que eles têm um modelo parecido. E eles têm aperfeiçoado esse modelo, não é dos caras e tal, né? Eu lembro quando eu ouvi sobre isso, que faz uns 4 anos atrás, em uma live do... Não sei se era live, mas do Raul Candeloro com outro cara. Raul Candeloro das antigas, né? De venda aí. E eu lembro que a pessoa era um estudioso, assim, um cara brasileiro e tal, e ele começou a trazer vários dados, cara. Que pagar o salário fixo, né, com o vendedor e tal, era melhor. E eu lembro certinho isso, só cara, o fixo. Mano, isso deve ter... Eu podia até olhar aqui no celular, mas eu devo ter essa aula salva, que eu costumo salvar aqui na playlist, né? Isso deve ter, cara, assim... agora eu não vou achar aqui de cara, mas... Isso deve ter tranquilamente uns 5 anos. Nossa. Essa aula. E aí eu lembro que o Raul Candeloro falou bem assim, cara, eu acho que nós vamos ter que voltar para a escola. Porque tudo que eu sei sobre vendas é em cima de remuneração variável. O cara falou tipo isso, né? E eu vi, a partir do tempo, uma evolução, ainda que pequena, tímida, de algumas empresas que fazem isso, que pagam uma remuneração variável maior. Ou melhor, pagam uma remuneração fixa e não tem a remuneração variável. Aí tem um ponto. Para você fazer isso, você tem que conhecer muito a tua operação. Porque qual que é a lógica? Não é você chegar e dar um salário para a pessoa. É você saber quanto esse vendedor, em média, ganharia com a comissão, né? E setar um valor em cima do médio alto para dar segurança para ele. Do que ele costuma entregar também. Do que ele costuma entregar. Então, tu tem que ter número. Por exemplo, hoje na Blueberry, eu poderia fazer um movimento assim, porque a gente tem anos no setor de venda. Então, vai destoar o cara que é muito ruim ou ruim e o cara que é bom ou muito bom. Mas tem uma média aqui para alto de quanto a gente remuneraria essa pessoa, né? Então, o que se fala? Que esse é um movimento que ele traz muito proveito para o curto prazo, né? Curto a médio prazo. E aí você tem que achar algumas formas de ter um alcance de nível. Por exemplo, o cara bateu a meta 6 meses, ele sobe para um nível para outro nível, né? Ele não bateu durante tantos meses, ele cai para um outro nível. Agora, qual que é o problema, na minha visão, isso? E aí acho que talvez a gente tenha pouca referência no mercado brasileiro para falar sobre isso. O problema, mano, a minha visão é a longo prazo. Porque, cara, o ser humano, ele quer crescer, cara. Se você chegar e dizer assim hoje, se eu chegar para contratar alguém, tá? E dizer o seguinte, olha, você vai ter uma remuneração fixa de R$1.000, por exemplo, né? E mais uma variável de X% que você pode ganhar até 5 mil.
Então, 1.000 a tua base, você pode ganhar até 5.000. Você quer esse modelo ou você quer 3.800 fixo? Cara, vou dizer pra você, no curto prazo, 99% vai dizer eu quero 3.800 fixo. Que é segurança primeiro. Só que o que vai acontecer? Esse cara vai lá e performa, ele entrega. Ele entrega. Cara, ele vai começar a ver que, pô, cara, eu podia estar ganhando mais. E agora, cara, tem que esperar 6 meses batendo a meta. Ele vai lá, faz 4 meses bom, erra num, já caga tudo que ele tinha construído. Entendeu? Então eu vejo que o problema disso, cara, é o longo prazo, porque ou a pessoa deixa, ela vai, os que estão performando muito, ele vai olhar, pô, mas eu tô ganhando R$1.000 a mais que esse boca aberta aí que não faz nada, por exemplo, e o cara que também não tá se entregando muito, ele não tem muito estímulo, né? Ele não vê aquela condição. Então eu vejo que é um problema. Mas isso eu falo, eu não tenho como dizer outro, o conhecimento de causa, né? Nós nunca aplicamos isso na Blueberry. Eu tenho a pretensão até de fazer isso. Eu esses tempos comentei com o Gregory, né? Falei, o Gregory, eu quero fazer isso, né? E a gente até ventilou alguma coisa, no fim deixou passar. Acho que é um teste que deveria ser feito. Não, mas eu não acho que a 100% de segurança é tão bom, né? E também não acho que, cara, o cara tá tendo que andar numa corda bamba aí também, né? 100% de variável também não é tão bom. Os dois lados eu acho perigoso, sim. Importante, Gui, e a gente falou aqui sobre 3, né? Foram pelo menos 3 modelos, né, de remuneração desses vendedores, mas que são coisas que a gente vê no movimento de mercado, a gente vê, né, vê alguns estudos. Agora, cara, na prática, se perguntarem para o Gui, como que funciona a composição hoje, né, de um salário de vendedor aqui na agência? Principalmente acho que a gente pode focar em quem está começando, né, para o vendedor que está começando. Como que eu posso remunerar esse vendedor no começo? Bitcoin, brincadeira. Bitcoin, cara, tá louco. Não, aí é variável mesmo, né? No mês ele ganha R$10, no outro ele ganha R$1 milhão. É variado, não é variável, é variado. Vai da cabeça. Brincadeira, né, galera? A gente divide dessa forma. A gente tem uma remuneração base, que é o piso da categoria, né? Ok. Que aí vai muito da região. Na nossa região, por exemplo, isso quando a gente contrata, né? Na nossa região começa de R$1.700. Só que todo colaborador na agência recebe um vale alimentação, recebe vale cultura, o plano de saúde, essas coisas, né? Então vamos colocar que essa pessoa tem uma remuneração base com esses benefícios, por exemplo, aí na casa de uns R$2.100, mais ou menos, R$2.200, um vendedor. Quando ele passa do período de 4 meses, como vendedor, como closer, ele tem um aumento nessa remuneração base, né? Ele tem um aumento aí naquela remuneração base dele. E como é composto o restante da remuneração, né? Aproximadamente, tá? A remuneração base, ela responde aproximadamente por cerca aí de 30% do que essa pessoa ganha, 30% a 35% do que ela ganha no total, né? Cerca de 45%, 50% aproximadamente, é uma comissão, que é uma remuneração variável, e a gente paga um percentual da primeira parcela na Blue, ok? Certo. Que vai, se eu não me engano, até 15%. Até 15%. Por exemplo, da forma como foi pago. Foi pago nesse modelo aqui uma comissão maior, foi pago nesse outro modelo uma comissão maior. Show. Então, até 15% da primeira parcela, né? E tem uma outra parte, cerca aí se a gente for tirar cerca de 30% a 35% remuneração fixa, né? Cerca aí de 45%, 50%, 60%, dependendo, né? De remuneração variável de comissão e aproximadamente de 15% a 20% de bonificação, que vai ser uma entrega, né? A gente fala por entregas extras. O time bateu a meta, o time comercial, e você bateu sua meta mínima, você vai ganhar um valor, né? Você bateu o número X de venda, eu acho que, se eu não me engano, são 15 vendas, né? 15 ou 20, não sei. 15 entra no ranking, por exemplo, começa a disputar pelo primeiro, segundo e terceiro, e a partir de 20, aí tem 20. Fechou 15 contratos no mês, ganha mais um tanto. Bateu 20 contratos no mês, mais um tanto. Bateu 25, mais um tanto. 30 contratos, que é muito difícil, né? Pouquíssimas vezes isso acontece. Bateu 30 contratos no mês, ganha mais um tanto. E fora que vendedor, né? Individualmente. Ou vendedor individualmente, né? E fora que aí tem uma bonificação de ranking também, né? Primeiro vendedor do mês, segundo, terceiro, tem bonificação. O cara vendeu o número X de landing pages, tem uma bonificação, enfim. Então, e campanhas promocionais específicas. Então, aproximadamente 30% é uma remuneração base, que é o piso da categoria, 30% a 35%, né? Entre 40%, 45%, 50% seria uma comissão, com base nessa entrega de venda, e normalmente a comissão ela é até 15% da primeira taxa que é pago, né? E depois tem uma bonificação, que são a premiação por entregas extras, assim, né? Ou pela pessoa ter batido minimamente a sua meta. Eu acho, cara, que essa composição, ela é uma composição segura. Por quê?
Porque você tem ali, né, o seguro do cara ali, um mínimo, né? Que, querendo ou não, ajuda para organizar a remuneração. Você dá a maior parte em relação à parte no que diz respeito à questão de resultado, possibilidade para ele fazer 2, 3, 4, 5 vezes o que ele tem ali, se ele for muito bom, por exemplo, né? E se ele for muito bom, ele vai ter uma composição ali de bonificação, que aí, cara, vai ser algo que vai premiar aquela entrega, sabe? Então, eu acho que para mim essa forma mais saudável de fazer. Pô, que bacana, Gui. Você trouxe também a informação da própria composição do salário. E, cara, eu vejo muito na prática, né? O quanto isso muda durante o crescimento do plano de carreira também, né? Tanto a questão dos bônus, quanto a questão de crescimento desse... Mudando. Exato. Como é que você percebe, cara, a importância, quem sabe, de atrelar esses bônus, vou dizer até mesmo no plano de carreira, ou como que você atrelaria esses bônus na prática, se a gente for... Cara, o plano de carreira, olha só, é uma parada difícil, cara. É difícil de fazer o plano de carreira, mano. Contratamos uma vez uma consultoria. Eu lembro. Trabalhou na empresa, a empresa era uma empresa legal, assim, boa. E aí um dos serviços era esse plano de carreira. Na verdade, a pessoa fazia o acompanhamento. Hoje a gente tem outra empresa, né? Acompanhamento psicológico, psicólogo e tal, né? E aí, não é a de hoje, né? Até porque, enfim, as pessoas vão associar e não é a que faz hoje, é numa outra empresa. E aí, uma das questões que nós contratamos era desenvolver o plano de carreira. E aí, a pessoa pediu um prazo. Eu quero, tipo assim, 6 meses para fazer esse plano de carreira. Eu falei, pô, tá tudo bem, nós estamos no serviço, fomos pagando, né? O cara pagava uma parte, essa empresa foi fazendo. Aí passou 6 meses, passou 8 meses, passou por 1 ano, o cara não entregava, cara. Daí o fulano, e aí, cara, a galera, eu tinha falado em reunião, a gente tá contratando, construindo um plano de carreira. Resumindo, a pessoa falou assim, não sei fazer. Ou empresa especializada, vou devolver o dinheiro. Devolveu o dinheiro, foram honestos, né? Pegaram o dinheiro lá, devolveram pra gente. Porque eu não sei fazer. Cara, não é fácil fazer um plano de carreira. Por quê? Porque pensa o seguinte, a gente faz um plano de carreira com a Blueberry, com 10 funcionários. Os compromissos que tu pode assumir, cara, é com base nos 10 funcionários que você tem. Agora a gente tem 80. A gente quer estar, até o final do ano que vem, pelo menos 150 pessoas. Vamos chegar nesse ano ainda, vamos passar 100 pessoas daqui a pouco. Cara, olha, é um outro mundo, cara. É um outro mundo. Então é difícil você propor uma segurança, né? Esses dias eu fiz uma reunião com os gestores, tal. A gente tem esse hábito de fazer uma reunião uma vez por mês, assim, fora, e a cada 3 meses a gente faz uma reunião fora da Blue mesmo, se passa o dia junto. E aí um deles falou assim, cara, que a gente tem que melhorar o plano de carreira, a pessoa que tá aqui tem que ter a certeza do que vai acontecer. Eu falei, cara, eu não sei o que vai acontecer. Como é que nós vamos assumir? A gente tem que ter uma lógica, né, de médio prazo, vai caminhar para cá. Mas não é igual um banco que consegue fazer isso, né, em aquelas questões. Então, eu acho muito difícil. Mas respondendo a sua pergunta, cara, é importante, cara, você, na minha visão, reconhecer as pessoas pelas entregas e pelo tempo. Show. Entende? Então ela tem que ter, na minha visão, uma progressão de remuneração em cima do tempo. Aí o tempo é você que vai decidir, por exemplo, a cada ano, a cada 6 meses. Okay. Ela tem que ter uma progressão segura, que pelo simples fato de você estar aqui, você vai ter isso. Isso, né? Tanto para o operacional quanto para o vendedor também, é importante frisar, né? Tanto para os dois, mas também para o vendedor, porque às vezes o vendedor não se tem isso, você tem para os outros, não tem para o vendedor. Por exemplo, tem que ter uma progressão ali, e você tem que ter também uma forma, cara, de, dentro do teu plano de carreira, honrar mais rápido as pessoas que são melhores. Da minha visão, isso é justiça. Legal. Não é igualdade, é justiça. Perfeito. Vou tratar todo mundo igual? Todo mundo vai ter o mesmo... mas daí o cara lá tá fazendo 2 vezes, 3 vezes o resultado. Então esse cara tem que ter uma remuneração maior. Na Blue nós temos um plano de carreira de 4 anos, né? Então ele é desenhado assim, até os 4 anos o que pode acontecer. Agora, é lógico, chegou nesses 4 anos, ele tem um caminho, que é ou você vai ser gestor, ou ter uma remuneração especial, por exemplo, né? E aí é um outro passo. Mas mesmo assim, cara, é difícil, tá? É difícil, cara. É desafiador. Porque mesmo você vai ter que estar... Às vezes você sempre tem que estar revisitando aquele plano. Porque às vezes aquilo que você propôs não ficou tão bom, já não é mais tão atrativo, né? Por exemplo, hoje a gente está rediscutindo o plano de carreira do nosso time técnico. Porque para aquela época, quando nós começamos ou quando fizemos o plano, era muito atrativo. Hoje, por quê? Porque nós tínhamos um nível de profissional que era aquela galera que, trabalhava na Blue para pagar a faculdade, para comer um lanche no final de semana. Hoje a gente tem famílias na empresa, né? Então hoje, cara, casado, família, tem que prover sustento para casa. Então aquele
aumentos, às vezes, automáticos e mínimos já não faz tanto sentido. Então, a gente tem que estar sempre buscando uma forma de organizar. Mas é legal, sim, você atrelar esse aumento em remuneração ao seu plano de carreira. Não é a realidade da maioria das agências. A galera às vezes não sabe nem o que vai ser dele, da própria empresa, né? E eu falo isso com muita humildade, porque a gente já passou por isso também, né? Agora, para as agências maiores, começou a se estruturar, eu digo, cara, pensem nisso, senão você vai perder talento. Caramba, Gui, excelente. E, cara, você trouxe um ponto que eu até lembro, assim, pô, eu tô na Blue há um pouco menos de uns 2, 3 anos. 3 anos, né? Quase 3 anos, na verdade. E, cara, eu lembro que quando eu entrei, tinham setores que nem existiam, que existem na agência hoje. Aí como é que você vai definir um plano de carreira, muitas vezes, né? Pra algo que você nem sabe que você vai ter daqui 1, 2 anos. Esse tempo atrás, tava fazendo reunião com uma pessoa de um do setor desses que nem existia. Daí a pessoa falou assim, mas no meu setor não tem nem treinamento, tal, um setor pequenininho. E igual tem no esse. Eu falei, mas por que não tem treinamento? Tu acha, né? Tua visão. Não tem treinamento. Porque só tem eu no setor. Cara, tem poucas pessoas, tem umas 4 pessoas. A pessoa assim, tem treinamento porque... não sei, pensa, por que não tem treinamento? Por que eu não te treino, por exemplo? Da pessoa falou assim, eu não sei se você poderia me treinar. Eu falei, exatamente. Eu não sei fazer o que você faz. Show. Então você tem que ser o agente de construir os treinamentos aqui no seu setor. A partir de você, não é só responsabilidade da gestão, né? Fazer essas coisas. Então é muito comum. Então, por exemplo, a gente tinha um tempo atrás uma pessoa no administrativo, dava conta de tudo, que fazia o atendimento dos clientes. Nossa. Hoje, sei lá, vamos colocar que está em 4, eu acho, imagino, né? 4 ou 5, né? Enfim, ali no administrativo, né? Retenção de clientes, a mesma coisa. Nós não tínhamos no departamento de marketing, por exemplo, com pessoas full. Hoje, tipo, o Elvis faz isso, o João, né? Então, e outras pessoas que eles fazem só isso, não, mas o dia todo só na parte de marketing da agência e outras coisas. Então, cara, é um desafio. E aí eu falo que é um desafio, não é só para Blueberry, nem só para agência de marketing, é pro mercado como um todo, assim, né? E Gui, acho que até como o nosso foco aqui é claro, a gente fala sobre gestão de agências, mas a gente entende que, cara, o coração da agência, o pulmão da agência, na verdade, a parte de vendas, pensando no crescimento, cara, de uma agência, pensando na estruturação de um projeto, um bom vendedor, ele é sinônimo de de o cara poder ser um bom gestor lá na frente? Não, absolutamente. Não, ele não é. Não quer dizer que ele não possa ser, mas não é sinônimo, tá? É bem complicado isso, porque aquela história, eu tiro um cara bom do meu time que tá vendendo e agora ele vai ser gestor. E aí o que acontece às vezes? Eu perco um cara bom e ganho um mau gestor, né? Então, um baita de um problema. Perfeito. É um desafio, assim, que acho que isso é um problema, assim, que muitas empresas que trabalham com time de venda têm, né? Acho que o que você... Pega o cara que melhor performa, às vezes, e pensa, vamos botar ele pra liderar. Até para reconhecer o cara. Exato. E aí o cara não sabe fazer. E aí o cara vai lá e arrebenta a sua equipe, não tem resultado, né? Às vezes você vai perder uma pessoa boa e ele não quer voltar mais. Já não quer voltar mais para aquilo que ele estava fazendo. Então é desafiador. Eu acho que sim, você tem que dar prioridade, considerando a capacidade técnica de entrega de venda, mas olhar outras questões do comportamento da pessoa. É para você formar um gestor, né? Porque é muito difícil formar uma liderança, né? Que querendo ou não, quando você forma uma liderança, você está dizendo assim, eu quero formar uma pessoa para pensar e agir por mim no momento que eu não vou estar disponível. Nossa. É muito difícil. Para alguns chega até a arrepiar, né, de ouvir isso. É difícil pra caramba, cara. Porque você tem uma visão, se a pessoa tem uma visão de mundo, né? Aquela pessoa, às vezes, ela vem com vários vícios, né? Vem coisas muito boas para acrescentar e coisas ruins. Você tem que ensinar, né, cara? Né? A como essa pessoa ela tem que pensar no negócio, nela e no outro. É difícil, né? É um desafio. Então, não. Agora é o seguinte, muitos bons vendedores, cara, se tornam excelentes líderes. Por quê, cara? Porque ele já passou por aquilo. Então, quando ele vai lá num mês, o cara tá indo mal, vai dizer, cara, olha, vou te mostrar aqui, mano. Tá vendo aqui, ó? Há 1 ano atrás, há 6 meses, há 2 anos, porra, cara, eu tava mal pra caramba, cara. Eu tava mal, tava arrebentado. E olha só, eu fiz isso e deu seu resultado. Porque o cara tá na trincheira. Quando você traz ou forma alguém que não passou pela trincheira, o próprio time questiona. Pode ser que dá certo. Se a pessoa foi muito boa, vai dar certo, né? Mas o time questiona. Tipo assim, jogasse aonde para dizer como é que eu vou cruzar aqui? Tu nem jogar, tu nunca jogou, entendeu? Então como que tu vai dizer? Da onde que vem essa tua experiência, né, cara? Então, eu acho que você tem que apostar na formação de uma pessoa
mas não acreditar que o simples fato dela saber vender, ela vai saber ensinar os outros a vender. Cirúrgico. São coisas diferentes, entendeu? Pô, excelente, Gui. E, cara, até eu tava vendo um documentário esses dias que ele tava falando sobre empresas, sobre grandes empresas e tudo mais, e aí foi algo que aconteceu na Netflix, né, eu vi recentemente, que eles tiveram que reformular, na verdade, toda a estrutura de time deles, então eles demitiram, né, boa parte da equipe, porque eles perceberam, acho que até a gente comentou nisso num podcast anterior, né, que eles perceberam que, cara, na verdade, o problema não era da gestão diretamente, era, né, do próprio time que acabava não respeitando a gestão também e que acabava impactando, vamos falar assim, toda a estrutura. Só que eles apostaram em formar caras que estavam na linha de frente, porque eles entenderam, cara, ninguém... Tem um livro, né? Tem um livro Isso, bom, tem o livro também. É ninguém melhor do que quem já viveu a nossa rotina, sabe o que funciona, mas aí focaram em formar gestores, líderes mesmo. Então, ó, beleza. Peguem o conhecimento que vocês têm em vendas, mas, cara, agora nós vamos, né, começar uma nova carreira, um novo propósito, que é a parte de liderança mesmo. Eu, sinceramente, eu tenho muita curiosidade como é isso numa empresa grande, assim, sabe? Grande que eu falo, não sei nem dizer no nível Netflix, mas uma empresa que tem, sei lá, 500 funcionários, né? 1000 funcionários, né? Acho que é muito desafiador essa formação de pessoas. Os caras que lideram, às vezes, carreira. 500 pessoas, né? Às vezes um setor especificamente, cara. É muito difícil propor carreira para as pessoas, crescimento para o negócio, agradar um conselho, por exemplo, né? A direção. Por isso que tem que ter pessoa competente, né? E tem que ser pessoa bem remunerada. Se a gente for setorizar, né, o setor de RH ele é muito importante dentro de uma empresa, né? Ele cuida desse equilíbrio, mas as agências que não têm esses setores, né, cara, você tem que ter essa visão, sabe? De formação de pessoas. Porque a primeira formação que você forma um colaborador dentro da sua empresa, cara, é igual uma criança. Sabia? Você forma ele que nem um bebê. Eu tenho um bebê lá em casa, de 2 meses, por exemplo. A minha expectativa, quando eu vou lá e boto o bebê para dormir, não é que ela vá, escove o dente antes e volte, e se fizer as necessidades lá, ele mesmo se troca, minha bebê. A minha expectativa é que ela vai dormir e no máximo ela vai chorar, ele é um bebê, entende? Só que eu tenho uma criança também de 2 anos e meio, 4 meses, né? E eu já tenho uma outra expectativa sobre ela, por exemplo. A Bela tá rampando. Tá rampando. A expectativa é que antes de dormir ela guarde os brinquedinhos. Ela vai lá, guarda os brinquedos. Tem uma outra, igual um funcionário, cara. Igual o funcionário, ele também é assim. Funcionário parece que é uma maneira ruim, mas não, um colaborador, um colega, né? Às vezes, essa liderança tem que ter expectativas diferentes à medida com que ele vai crescendo. Então, no começo, eu falo que ele é um bebê, né? Depois ele se torna uma criança, o colaborador. Depois ele se torna um adolescente. Já sabe fazer quase tudo sozinho, mas você tem que estar meio atento, que ele é um líder meio rebelde. Daqui a pouco ele vai lá e distrata uma pessoa, ele acha que ele é melhor do que o outro. Você tem que, meu amigo, não é por aí o caminho. E daqui a pouco ele se torna um adulto. Qual é a característica do adulto? Ele consegue formar a criança já consegue cuidar de outros, né? Mas ele não deixa de ser teu filho, mesmo sendo adulto. Entendeu? Ele tem a quem recorrer. Se ele precisar, vem cá, vamos conversar, meu amigo. Olha, vamos aqui, tá ruim a coisa, cara, meu time. Não, mano, você tá aqui, vamos tomar um café, teu filho igual ainda, entendeu? Faz parte do time. Só que ele vai conduzir o crescimento de outras pessoas dentro da agência. Muito difícil. Eu falo sobre o tema, mas falo com muita humildade, porque, cara, é difícil, né? E é um desafio que, assim, formar boas pessoas, ter um time, a gente tem um time maravilhoso de gestores, pessoas boas. Mas por isso, se não fosse isso, a Blueberry não estaria crescendo, por exemplo. Pô, bacana aqui. E, cara, pra gente poder matar, né, esse podcast aqui, quais que são as considerações que você daria, né, finais aí para quem acompanhou esse episódio e ainda, né, quer ter um extra mais para quem chegou até o final aqui? Cara, reconheça os seus colaboradores dentro do que você pode, né? Se for necessário abrir mão de um valor, né, cara, que você tiraria para você, faria um outro investimento, cara, mas você reconheça as pessoas. Porque a gente, como agência, é um questionamento que eu sempre falo, a gente não tem medo de gastar em tráfego, por exemplo. Falar 500 por dia, 100 por dia, parece que é uma coisa, R$1.000 por dia, dependendo, 10 mil por dia, né? Mas fala em dar um aumento de R$100, né? Não quer dar. Mas não tem medo de gastar com tráfego, né? Mas vai contratar o cara para desentupir lá a privada, que ninguém chega perto. Ah, mas tá muito caro, R$100, R$200, R$500, por exemplo. Então, cara, tem uma visão de valorização das pessoas. Só que, lógico, você nunca vai pagar mais do que você pode, porque também é um erro. E quando eu pago mais do que eu posso, é aquela história, eu tô amando a pessoa mais do que a mim mesmo. E aí, qual que é o problema disso? Não sustenta no longo prazo. Então, você vai reconhecer, tem que dar condição. Só que, obviamente, essa pessoa tem que trazer para você um retorno financeiro. Mas
pense em valorizar as pessoas, na medida que aquilo que você pode, né? Pense em fazer a valorização e, além do salário físico, do salário monetário, né? Um salário emocional também. Então, na medida do possível, elogiar as pessoas, elogiar em grupo. Isso é um salário emocional. Você é um bom encorajador também, né? Pô, cara, você fez aquela venda. Pô, cara, animal, mano. Nossa, cara, eu vou dizer pra você é brabo demais, hein, cara. Parabéns, cara. Ó, que coisa boa, cara, ter você aqui. Você é um cara que veste a camisa e tal, tal, tal. Então, cara, faça isso, né? Para algumas pessoas, tu sabia que isso é difícil? Eu até falo, cara, eu tenho uma... Não é com uma dificuldade, mas eu tenho que fazer força. Ser intencional, eu né? entendi isso. Então eu tenho que ser intencional. E eu falo para os gestores também, cara. Eu sei que às vezes a hora, a vontade de ir lá e de... Não, cara, mas vai lá, com amor, com carinho, né? Aproveita a oportunidade. E para outras isso é muito natural. A pessoa fala, pô, vem cá, elogia e tal, e tá tudo bem, já tem aquela... Né, já tem parece aquilo dentro dele, né? Mas esse salário emocional, ele vai ser um complemento pro salário físico. Porque às vezes a pessoa que ela vez vai ter um mês ali que ela vai estar ruim, ela vai considerar várias coisas, e aí ela vai dizer, não, cara, pô, mas aqui eu tô sendo bem acolhido, aqui essa empresa me valoriza, aqui eu vou ter oportunidade, entende? Então acho que isso é muito importante. E aí, é lógico, eu quero também te agradecer pelo bate-papo, por estar aqui, né, o Léo sempre nos ajudando, e lembrar, cara, um ponto importante, a gente tá participando nesse momento sobre a imersão, né? A imersão Perfeito, Agência bem 6D. lembrado. Então, cara, antes de querer contratar vendedor, remunerar vendedor, você tem que estar vendendo, né? Tem que estar vendendo, poder remunerar essas pessoas. Se você não está vendendo no nível que você está satisfeito para trazer crescimento para sua agência, você precisa participar dessa imersão Agência 6D, né? Então são 3 dias, cara, comigo ao vivo online, é de graça, mano, de graça. Ah, Guima, vai vender um produto? Vou vender sim no final. Você vai ter 3 dias, você compra se você quiser. Se você se sentir seguro na metodologia, você pode entrar para a mentoria também, que eu acho que é o melhor que você pode fazer. Mas antes disso, não entre sem participar das aulas, sem conhecer o que eu estou ensinando. Porque só com aqueles 3 dias de aula, cara, você vai ter um arsenal de guerra para começar a vender. Gui, onde que eu me cadastro? Cara, se cadastra em algum link aqui que vai estar aqui na plataforma que você está assistindo, né? E, pô, Gui, mas tá fechada a imersão. Cara, se cadastra antes de espera, mano. Eu faço isso algumas vezes no ano, né? Poucas vezes, mas faço algumas vezes no ano. Eu posso garantir para você, cara. Garantir. Não tem outra imersão semelhante no mercado. Não tem. Pode nascer daqui para frente, mas não tem outra semelhante, né? E tudo que eu ensino, cara, a gente executa na agência. É na linha de frente da agência. A gente fechando o volume de contatos que a gente fecha, crescimento que a gente tem. Eu tô na operação, né? Eu não tenho nada contra quem é vendedor de curso. Acho que isso é louvável ensinar as pessoas. Só que eu faço isso e eu tô na operação, cara. Tô aqui ensinando, mas tô na operação, no dia a dia, propondo crescimento para a agência. Então vai ser muito importante. Me segue também no Instagram, no @nagel.guilherme. Às vezes eu abro as caixinhas de pergunta. Manda mensagem, se tiver alguma dúvida, interage, tem muito conteúdo. O Léo que tá aqui, que cuida também dos conteúdos. Pô, tá muito legal, seleciona conteúdos assim de altíssimo nível. No YouTube, cara, se inscreve no YouTube aqui, não sei se tá assistindo pelo YouTube, né, no canal. Então, se inscreve lá, cara, tem dezenas, centenas de aulas lá, gratuitas, que você pode estudar, ativa as notificações e, obviamente, sempre que você vê algum conteúdo, pare, assiste com calma, anota, porque isso é transformador. Vai ser transformador para sua vida como gestor de tráfego, para sua empresa, né, para sua agência. Beleza? Tamo junto, um abraço e não esquece de um ponto, cara. Não tem dia da caça. Valeu. Top.